Olá, pessoa que está me assistindo! Eu sou a Mariana Ramiro e é um prazer te receber aqui no Ressaca Cultural. Eu andei meio sumida aqui, mas um dos motivos é que eu tava de férias no mês passado e eu fiz a minha primeira viagem para Bahia. Eu fui para Salvador. Para quem não me conhece e não reconheceu o sotaque, eu sou de São Paulo, capital. E enfim, lá em Salvador eu fiz um passeio, conheci a Casa do Rio Vermelho, que é a casa onde o Jorge Amado e a Zélia Gattai moravam. Inclusive eu comprei essa camiseta lá. E enfim, eu decidi ler o livro de algum deles para complementar, né, essa experiência. E como eu já tinha lido o Jorge Amado, eu optei por conhecer mais da Zélia Gattai lendo o primeiro livro que ela escreveu, Anarquistas, Graças a Deus. E eu já quero contar tudo para vocês sobre essa leitura. Bom, eu já falei pra vocês sobre qual livro a gente vai falar hoje, mas antes de entrar na história dele, eu quero saber uma coisa. Você é de Salvador ou já foi pra lá? Se sim, você visitou a Casa do Rio Vermelho? Me conta aqui como que foi essa experiência e se você não foi, quando você tiver essa oportunidade, vai. Porque assim, se você tá aqui vendo esse vídeo, eu imagino que você se interesse minimamente por literatura, por livros, e se for esse o caso, você vai adorar esse passeio. De verdade, eu amei. Foi um dos passeios que mais me marcou na viagem, e estar naquele ambiente, na casa que foi da Zélia e do Jorge, que foi palco de tantos encontros incríveis, que tem tanta história, tem tanta memória, é simplesmente emocionante. Eu recomendo demais. Mas enfim, eu tô aqui falando esses nomes, mas é porque é muito provável que você já tenha ouvido falar do Jorge Amado e das suas obras, que são muito conhecidas como Gabriela Cravo e Canela, Dona Flor e seus dois maridos, ou Capitães da Areia, por exemplo. Mas a Zélia Gattai, por outro lado, nem sempre é tão conhecida assim. Apesar de seus livros terem sido super premiados, terem sido sucesso de crítica e de público, e dela inclusive ter sido nomeada para a Academia Brasileira de Letras. Uma coisa super curiosa é que o primeiro livro dela, O Anarquistas, Graças a Deus, sobre o qual a gente vai falar hoje, foi escrito quando ela tinha 63 anos. Então vamos lá conhecer um pouco mais da Zélia e desse livro. Apesar de ter recebido o título de cidadã de Salvador, a Zélia era paulistana, filha de imigrantes italianos anarquistas, e daí que vem o título do livro, e ela divide com a gente as histórias da sua infância na São Paulo dos anos 20. Os seus pais vieram para cá ainda crianças, filhos de italianos que vinham com a intenção de procurar trabalho, de conseguir uma condição de vida melhor, como muitos que vieram na época. Mas a história dos avós paternos dela é um pouco diferente dessas muitas histórias, porque eles vieram para o Brasil com o intuito de ajudar a fundar a Colônia Cecília, que era uma comunidade anarcossocialista idealizada por um outro italiano, o Giuseppe Rossi. A Zélia dedica alguns capítulos à história dos seus avós e há relatos dessa breve experiência de uma comunidade autônoma que aconteceu no início da República aqui no Brasil. Já os seus avós maternos foram para uma fazenda trabalhar logo depois da abolição da escravidão, então lá eles se depararam com práticas de trabalho muito violentas, principalmente contra os negros, e precárias, o que não é nada surpreendente, infelizmente, já que até hoje a gente vê coisas parecidas, né? Em algum momento eles se mudaram para São Paulo, seus pais se conheceram, e a família Gattai, os pais da Zélia, seus irmãos e ela, moravam na Alameda Santos, que é uma rua muito conhecida aqui da cidade, paralela à Avenida Paulista. A Zélia era a filha mais nova da família, e a gente vai conhecer então o resto da família e as histórias, os relatos da infância dela durante todo o período em que ela viveu nessa casa. Quem gosta de história com certeza vai se apaixonar por esse livro, pelos relatos do cinema mudo, que tinha uma banda no cinema para acompanhar os filmes, do começo do rádio no Brasil, das primeiras corridas de carro de rua e de estrada, dos bailes da época, dos encontros dos grupos anarquistas, das escolas da época também, enfim. Então mesmo se você não é de São Paulo, não costuma ir para o centro da cidade ou não está familiarizado com os nomes das ruas, dos lugares que ela cita, você ainda pode gostar muito desse livro por causa de todo esse contexto histórico e porque os relatos da Zélia são uma delícia de ler. A escrita dela é muito suave, parece realmente que a gente está lendo
sendo o diário de uma menininha, contando sobre a sua vida, seu dia a dia, sua família e sobre os acontecimentos da época também. Mas, se você conhece os lugares que ela cita, como a Avenida Paulista, a própria Alameda Santos, a Consolação, a Avenida Rebouças, a Rua Caio Prado, o Brás, a Luz, a experiência fica mais marcante ainda. Eu me senti fazendo uma viagem pela São Paulo dos anos 20 e algumas imagens ficaram na minha cabeça. E se você conhece esses lugares, tenta imaginar aqui comigo a existência de um bebedouro entre a Consolação e a Rebouças, onde os animais de um circo que ficava na Consolação podiam beber água. Animais como elefantes, camelos, cavalos, zebras, enfim. Outro lugar que ela cita é o Parque Antártica, que era um parque mesmo. Foi uma das primeiras áreas de lazer da cidade. Tinha roda gigante, carrossel, tudo. Na Alameda Santos passavam cortejos fúnebres que eram levados por cavalos, e aí os estrumes dos cavalos se juntavam aos nos burros da entrega do leite. E um detalhe é que os cortejos aconteciam na Alameda Santos e não na Avenida Paulista, porque a Avenida Paulista era o lugar das grandes mansões, então eles não queriam sujar essa avenida. Outra imagem que também ficou na minha cabeça é a Avenida Rebouças, como um lamaçal a partir de certo ponto, cheia de terrenos baldios, tinha chácara e era uma região de difícil acesso. Hoje ela é uma das avenidas mais conhecidas dessa região da cidade. E a Faria Lima, na época, nem sonhava em existir. A região do Pacaembu era chamada de Águas Férreas e era um lugar completamente deserto e perigoso. E também tem a clássica Rua Direita, que tinha lojas grandes conhecidas como o MAP, que eu já tinha ouvido falar, apesar de nunca ter ido, porque ele existiu até mais recentemente. Ele fechou em 1999. Enfim, eu posso ficar horas aqui falando sobre essas descrições que me chamaram a atenção e que me fizeram viajar ao longo da leitura. Mas eu acho que é melhor você mesmo ir lá conferir e, quem sabe, fazer essa viagem também. Anarquistas, graças a Deus, foi transformada em série da Globo em 84. Eu não achei a série no Globoplay, mas eu vi que ela tá disponível aqui no YouTube. Então depois eu vou lá conferir também pra voltar pra essa viagem que eu gostei tanto. Aliás, por eu ser paulistana e por conhecer todos esses lugares citados, isso acabou me marcando muito. Mas se você já leu também, me conta aqui nos comentários o que mais te marcou nessa leitura, se você gostou dela também. E bom, né, primeiro livro da Zélia que eu li me conquistou, já quero ler os outros, e eu também tô em falta com os livros do Jorge, então eu até comprei um Jorginho lá, que eu estou apaixonada. Não tinha Zelinha pra vender, tá? Então comprei só o Jorginho, mas assim que eu fizer leitura de outros livros dela, de outros livros dele, eu trago aqui pra vocês. Quem sabe eles também não me ajudam a voltar pra Bahia, mas dessa vez através da leitura. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir aqui, de comentar, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!